Fala galera, beleza pura? Vamos lá começar a nossa aula número 4, né, da Masterclass Premium, que sou eu e o Amir Curcio falando sobre joelhos, musculação, então tudo sobre o que a gente precisa fazer para cuidar bem. E na primeira aula eu falei muito sobre o volume de treino, o que seria o volume de treino ideal, o que seria uma forma indicada da gente treinar, sabendo aplicar uma boa relação entre volume, intensidade, por aí vai, beleza? Então, a partir disso, a gente começa a ter a ideia de modificar o que a gente chama dos esquemas de carga, né? Que é modificar as relações que a gente pode diferenciar tudo isso. Bom, agora a gente vai começar falando sobre como que a gente pode escolher, né, exercícios para membros inferiores pensando em hipertrofia, com segurança e com efetividade. Esse é um primeiro ponto que eu quero chamar logo a nossa atenção aqui. Por que eu estou falando isso? Cara, é muito comum que a gente acabe escolhendo exercícios por algumas formas de raciocínio. A primeira é simples. O exercício é muito bom. Tá, muito bom pensando em quê? A gente vai falar de hipertrofia, tá bom? Pensando em hipertrofia. Então, assim, uma coisa a gente sempre tentar fazer uma associação e nessa associação a gente fazer uma relação de esse exercício é bom, esse exercício a gente sente ele mais, ele pega mais, um exercício a gente sabe que tem um bom resultado, ou então, eu sempre fiz, ou então, meu aluno, meu cliente pede muito que a gente faça esse exercício e por aí vai. Então, só para que a gente possa entender, a ideia de hoje vai ser a gente tentar trazer um pouco mais quais seriam esses exercícios, como seriam, se vale a pena, se não vale a pena esses exercícios, mediante o que seria e como seria para a gente conseguir um bom quadro de hipertrofia. Então, agora que a gente já tem uma boa noção do que é aquele volume de treino, como controlar esse volume de treino, então a gente vai começar primeiro falando do mecanismo da hipertrofia. Bom, o mecanismo da hipertrofia, eu costumo dizer que ele é uma coisa complexa, mas que a gente consegue simplificar o seu entendimento. Por quê? Para que a gente possa ter hipertrofia, a gente precisa aplicar de fato um treinamento que seja, digamos assim, efetivo, principalmente em duas premissas que a gente vai falar no próximo slide, que é a melhora da resposta ao estímulo mecânico e a melhora da resposta ao estímulo metabólico. O que a gente vai falar disso aí? Lembrando que o treinamento em si, ele é um gatilho, um ponto de start para poder gerar, né, essa necessidade, para poder gerar essa forma que o nosso músculo vai se comportar mediante aos nossos objetivos. Então, assim, entre o estímulo e o resultado, o nosso objetivo que a gente quer, né, entre um e o outro aqui, a gente tem esse caminho a percorrer, que seriam a forma das respostas para cada estímulo desse. Então, pensando nessa situação, o que é que vai acontecer? A gente vai ter basicamente, né, que entender isso aqui. Olha, quando você quer, parece brincadeira, né? A gente vai ter que, para poder falar de como escolher o exercício, a gente precisa primeiro entender de volume de treino, intensidade de treino, mecanismo de hipertrofia, para poder dizer isso é bom por causa disso, isso é bom por causa daquilo, e a coisa vai caminhando, tá bom? Então, só para que a gente já preste bem atenção nesse objetivo do que a gente vai falar hoje. Então, dentro desse mecanismo de hipertrofia, a gente precisa entender que vamos ter os estímulos chamados metabólicos, né, que são os bioquímicos, que estariam aí dentro principalmente o acúmulo de resíduos como lactato, os fosfato inorgânico e o hidrogênio. Para quem não lembra, o lactato ele vai vir de uma alta concentração de piruvato sendo produzido a partir então de muita glicose sendo quebrada. Então, o treinamento, quando está em maior intensidade, a gente precisa de uma necessidade energética maior e a gente sabe que durante um treino de musculação, principalmente em alta intensidade, a gente não vai estar tendo uma oxidação de gordura, uma quebra de gordura. Então a gente vai precisar quebrar
carboidrato. Então, vamos quebrando muito carboidrato. Esse carboidrato, glicose, vai sendo quebrado, né? Glicogênio para glicose, e glicose vai sendo quebrado e formando piruvato. Esse piruvato, então, ele vai sendo formado no seu sal mais rapidamente, chamado de lactato. Então, a gente fica ali com a puta concentração do lactato. Esse lactato aí também vai dar origem, juntamente da sua formação do lactato, né, perdão, vai dar origem à formação de íons de hidrogênio. Cara, esse íon de hidrogênio aí, ele vai fazer um mecanismo de diminuição do nosso pH, potencial hidrogeniônico. Para quem não lembra, pH do nosso tecido muscular, do nosso sangue, ele está ali por volta de 7,2, 7,3 na escala de pH. O que é que acontece? Quando a gente começa a baixar muito o pH, a gente começa a deixar esse meio mais ácido. Cara, por incrível que pareça, essa acidez de pH, ela vai ser positiva para gerar um estímulo, para gerar então esse start, esse gatilho para poder aumentar a taxa de síntese proteica, para poder aumentar as respostas anabólicas mediante aquele treino. E vamos ter também, do ponto de vista energético, a formação de fosfato inorgânico. Por que esse fosfato inorgânico, Arruda? Cara, simples. A gente entende que quando a gente tem ATP, ele vai ser quebrado em ADP mais fosfato. Então, esses resíduos também vão ser importantes. Além disso aí, a gente também entende que esse treino mais metabólico, bioquímico, ele causa um extravasamento de líquidos ali dentro do nosso tecido muscular e entre as fibras do nosso tecido muscular, que é o que a gente chama de inchaço muscular. Em inglês chama de célula swelling, né, que seria o inchaço, né? Então esse inchaço celular, ele também promove. Por quê? Porque ele começa a ter uma relação alta com mecanismos ditos de anti-inflamatório. Mas vamos lá, passando. Então, essa hipóxia aguda também aqui seria o quê? Justamente no momento que a gente tem a contração concêntrica isométrica. A gente fica ali travado. O que é que acontece? Nós temos os vasos sanguíneos passando ali. Quando a gente contrai, você vê que está mais fininho, e aí a gente vai contraindo e a gente expande esse volume. Na expansão desse volume, vai ter a compressão. Por quê? Porque vai ter menos área para compreender todo o tecido muscular. Então, o que é que acontece? A gente vai ter, então, a compressão desses vasos que estão ali por dentro do nosso tecido muscular. Quando comprime o nosso vaso, a gente precisa entender que vamos ter, então, a interrupção total ou parcial do sangue que está passando ali. Ao termos essa interrupção simples, o que é que vai acontecer? Vamos ter menos chegada de nutriente, principalmente aqui, oxigênio. Então, o oxigênio não vai chegar de maneira tão fácil. Então, essa hipóxia, o que é que acontece? Ela é intermitente. A gente faz e ela diminui. A gente faz e ela diminui. Ou a gente pode fazer de maneira mais contínua. Existe também o uso de alguns implementos, tenho certeza que o Ami já falou, que seriam os mecanismos para fazer a oclusão vascular com o uso de algum equipamento. Uma coisa boa é que para pessoas que não têm nenhum tipo de problema ortopédico, a oclusão vascular funcional, isso é, feita com a só isometria, ela teve respostas semelhantes do ponto de vista da hipertrofia para quem usou os mecanismos de garrote. Né? Então, o que é que acontece? Ou Katsu, treino, tanto faz. O que é que acontece? Uma coisa muito boa é que, primeiro, você não precisou comprar o implemento ou qualquer coisa. Segundo, você precisou apenas de fazer, os estudos mostram, entre 15 a 20 segundos antes de começar a fase dinâmica. Então você tem 15 a 20 segundos de fase isométrica, né? Essa fase isométrica ela precisa ser no momento mecanicamente desfavorável, isso quer dizer, no momento onde a gente tem dificuldade em realizar aquele movimento, que estaria muito difícil, e depois precisamos ter uma fase dinâmica. Não vai ser simplesmente a isometria. Então,
Isso sim, isso eu estou falando para pessoas saudáveis. Ó, Ruda, e se meu paciente ou então meu aluno ele tem algum problema ortopédico? Então, inicia-se, né, daquelas maneiras. Se possível, tentar fazer dinâmico. Se não consegue, você vai fazer isométrico, mas respeitando sempre aquela sequência de linha evolutiva e principalmente a dor daquela pessoa. Então, isso aqui me gera também estímulos extremamente positivos para adaptações hipertróficas. Além disso, não adianta simplesmente ir aqui e fazer restrição de fluxo sanguíneo. Vir aqui e causar uma adaptação ou um estímulo, perdão, né? Melhor falando, metabólico. A gente precisa o quê? Ter sobrecarga. Precisamos ter sobrecarga. Então, precisamos ter tensão no sarcômero, tensão contínua no sarcômero. Não adianta a gente ter exercícios muito fáceis. Quando eu falo fácil, não é pouco peso. A gente já sabe que peso não quer dizer nada em relação à hipertrofia. A gente já sabe que podemos ter muitas repetições para chegar na falha e aí sim conseguir hipertrofiar. Eu não estou preocupado com a quantidade de repetições ou com a quantidade de carga. Engasguei, não foi? Ou com a quantidade de carga. O que é que eu estou preocupado aqui agora? Eu estou preocupado se eu consigo manter uma tensão contínua durante toda a execução de uma repetição e de várias repetições do meu exercício. Não adianta eu ficar descansando nos momentos fáceis. Por exemplo, no supino, na hora que eu estou totalmente estendido, na hora que eu estou totalmente estendido os joelhos durante um agachamento, não adianta eu ficar parando e descansando nesses momentos, porque isso só faz diminuir a tensão do meu sarcômero. Então isso é muito ruim do ponto de vista do estresse metabólico e também do estresse mecânico. Então eu preciso aumentar a tensão do meu sarcômero. Isso quer dizer, eu preciso pôr sobrecarga. Não adianta eu simplesmente ficar fazendo oclusão e não ter o estímulo mecânico. Ah, mas existem estudos que mostraram... Teve resposta positiva. Alguns estudos mostraram que houve um quadro de atrofia diminuída e não de hipertrofia. Eu preciso ter essa tensão, eu preciso ter um dano celular. Para quê? Para poder ter microlesão, para poder aumentar a atividade de células satélites, para a gente poder então realmente ter reparação de tecido. A hipertrofia depende diretamente de uma reparação do tecido danificado. Então eu preciso sim treinar e colocar carga. Não estou falando aqui que eu preciso colocar muita carga, mas eu preciso sim ter tensão, preciso ter carga e preciso gerar estresse, então mecânico e metabólico junto. Não existe treino de hipertrofia onde eu queira somente o estímulo metabólico ou somente o estímulo mecânico. Os dois precisam coexistir juntamente. Então é muito importante que as pessoas entendam isso, tá bom? O que é que eu quero passar agora aqui para vocês, muito legal? Que a gente então vai fazer uma seleção, né? Vou botar aqui para não atrapalhar. Então, a gente vai aqui entender que como é que o exercício vai modificar, afetar a hipertrofia. Cara, tem coisas que a gente muda. Uma delas é nutrição ou o exercício, por exemplo. Isso aqui faz com que haja mudanças em nossos sistemas endócrino, imunológico, neural, vascular, enfim, que vai mexer com as respostas de sinalização. Isso quer dizer, a forma com que hormônio e receptor vão trabalhar, por exemplo, na nossa membrana celular, e por aí vai, como é que vai desencadear todo o nosso processo de sinalização dentro da nossa célula. Isso mexe diretamente com as respostas genéticas, né? Isso quer dizer, aumentar a quantidade de transcrição, ir lá, mexer no nosso DNA, fazer transcrição desse DNA para RNA mensageiro e por aí vai. Aumentar essa quantidade de RNA mensageiro indo para o nosso citosol, indo lá no nosso ribossomo, aumentando então a quantidade de síntese proteica ali dentro do nosso ribossomo, aumentando então a nossa tradução proteica, até aqui, ó. Aumentar o metabolismo proteico, né? No caso, aumentar então a síntese das nossas miofibrilas, bem como também síntese de mitocôndrias e de proteínas mitocondriais. E isso gera, por exemplo, aqui, ó, crescimento muscular. Beleza, entendemos. Então quer dizer que o exercício modifica tudo isso. Até aqui já estava algo meio compreensível, meio antigo. Então assim, tá. E o que é que vem de novo?
Cara, uma coisa muito importante que a gente precisa entender é que a seleção do exercício, junto com a carga, o volume, o descanso, a ordem dos exercícios e por aí vai, mexem com o tipo de contração muscular, respostas hormonais, com as respostas imunológicas, a atividade das células satélite, com a sinalização intracelular. Isso mexe, cara, diretamente com a forma que a nossa proteína vai ser produzida para poder aumentar a taxa a nossa hipertrofia. Por que eu estou falando isso? Porque agora a gente vai falar então de como esse exercício movimenta e causa um estresse mecânico, e isso aqui a gente vai gerar uma tal de mecanotransdução. O que é isso então, Arruda? Cara, isso é simples. É um tecido sendo mecanicamente estimulado. Então, esse tecido sendo mecanicamente estimulado, o que vai acontecer com ele? Ele vai gerar, então, uma sequência de eventos químicos, bioquímicos, dentro do nosso tecido muscular, para que aumente a nossa taxa de síntese proteica, a nossa resposta celular, mediante esse estímulo mecânico. Então, contraio e dentro da minha célula acontece alguma coisa. É tipo isso aqui. Deixa eu tirar aqui. Opa. Oi. Volta para cá. Aqui é a nossa célula muscular. Então, nosso treino de força gerando contração muscular, ele vai mexer com a contração muscular. Essa contração muscular vai modificar padrões tanto hormonais como IGF-1, GH, testosterona, que vai mexer aqui, ó, esses dois, principalmente com a via de sinalização que a gente chama de eixo AKT-mTOR. Por que AKT-mTOR, Arruda? Porque esses caras aqui, eles são hormônios proteicos. Já que são proteicos, eles não conseguem entrar na nossa célula muscular. Então, já que eles não conseguem entrar na nossa célula muscular, eles vão precisar de receptores, aqui ó, de membrana. Então eles vêm, se ligam no receptor, e o receptor é que faz a cascata aqui, ó, da mecanotransdução, então da transmissão de sinalização química. Então, IGF e o GH, por exemplo. Arruda, eu vi aqui que a testosterona não tem isso aqui. É porque a testosterona é um hormônio à base de gordura, à base de colesterol. Então, como a nossa membrana celular também é à base de gordura, ela vem, ó, passa por aqui e vai lá no nosso núcleo aumentar a taxa de transcrição. Isso é, aumentar a quantidade de RNA mensageiro sendo produzido. Já as outras não, vai aumentar a nossa taxa de tradução proteica. Então você vai lá no ribossomo aumentar o estímulo para gerar síntese proteica por outro mecanismo diferente do mecanismo que veio aqui da testosterona. Mas ambos são importantes, né, para poder aumentar a nossa taxa de síntese proteica e sairmos de um músculo menor e menos nucleado, isso quer dizer, com menos núcleos, para um músculo maior e com mais núcleos. E essas respostas imunológicas aqui, Arruda, cara, elas vão afetar diretamente células da linhagem branca, como neutrófilo, macrófago e tal, e vão aumentar diretamente a ativação das nossas células satélites, que são células que possuem uma alta densidade de material genético, só que elas ficam fora da nossa célula. Então, quando a gente treina e tem um dano celular, essa célula, ó, migra, vai para dentro da nossa célula e ela se incorpora aqui, ó, ela se diferencia e se funde com essa nova célula muscular. Então, a gente vai aumentando cada vez mais a quantidade de novos núcleos. Então, isso é muito bom para aumentar a transcrição e gerar mais síntese proteica para poder gerar mais hipertrofia. Só para a gente entender. Esse mecanismo, ele é bem detalhado nessa figura, que mostra que precisamos, então, de várias vias e eixos de sinalização aqui para poder aumentar essa taxa de síntese proteica. E que, eu não vou me delongar hoje nisso aqui, que não é o foco da nossa aula, a gente não precisa de treinos extremamente desgastantes,
treinos que tenham uma grande quantidade de gasto energético, eles vão ser inibitórios, tá aqui, ó, do nosso eixo, né, de sinalização para a síntese proteica. Então, já para a gente começar a entender muito bem isso. Tá bom, Arruda? E daí? Vamos lá. E daí é o seguinte, lembra que eu falei que... Agora eu fiquei até em dúvida onde eu botar. Você poderia ter pensado, Arruda, por que você não botou aqui? Porque aqui vai chegar texto aqui, né? Se você botar aqui, olha o que vai acontecer, vai ficar horrível. Então, eu vou botar aqui nesse cantinho. Tá. O que acontece? Cara, olha o título do artigo já para a gente começar a entender essa bagaça toda. Treino de força, né, a carga do treino de força não determina as respostas hipertróficas mediadas pelo treinamento, né, em jovens. Os caras colocaram 3 situações. Uma série com muita carga, 3 séries com pouca carga ou 3 séries com muita carga. Daqui a gente precisa entender uma coisa, que os caras eram destreinados, né? Passaram 2 meses e meio treinando, estavam ativos, mas não estavam treinando força. E aqui eram treinos até a falha muscular. Então, o que aconteceu? Depois de 2 meses e meio, eles viram que a galera tinha taxa de sinalização positiva para todos os grupos. Olha aqui, ó, o mTOR da galera trabalhando bem. E para independente da carga. Então você vê que uma galera era muito parecida aqui, ó, com 30% da carga, com 80% da carga aqui também. Aí você fala, Arruda, e aí? O que você quer dizer com isso? Seguinte, que no final das contas, a quantidade de carga, 30% ou 80%, não foi o fator determinante para gerar uma hipertrofia. Então isso aqui são mecanismos. Isso aqui é resposta visual, isso aqui é medido de maneira, digamos assim, externa, onde a gente pode pegar o fenótipo da pessoa e ver, sim, aumentou, eu pego uma fita métrica e por aí, enfim. Aqui eu vejo o fenótipo do cara, aqui eu vejo o genótipo do cara. Então é diferente a gente entender. Arruda, aonde você quer chegar com isso? Cara, que eu posso pôr pouca carga e hipertrofiar. Qual seria a puta vantagem para isso? Vamos entrar cada vez mais agora no objeto de estudo da nossa aula de hoje. Caramba! Bom, eu fico super feliz, velho, quando eu estou dando aula. Eu acho um negócio extraordinário. Então, vamos lá. O que é a grande ideia? A ideia é a seguinte, pessoal. Se eu sei agora... Não, espera um pouquinho. Deixa eu passar mais um pouco para a gente entender bem esse negócio da carga. Você vê que, para uma pessoa destreinada, eles ganharam força aqui também, força de torque e força de um RM, e aumentaram também a força isométrica. Então, por que eles aumentaram? Porque os caras estavam destreinados. Então, mostra que, para pessoas destreinadas, a gente não precisa fazer grandes absurdos. Aí você vai falar, Arruda, os caras eram destreinados, por isso que eles ganharam hipertrofia também. Qualquer coisa com destreinado anda. Calma. O mesmo grupo de pesquisadores colocou a galera para treinar com situações diferentes. 4 séries com 30% da carga, 4 séries com 30% sendo com falha. Qual desses 30%? Não eram com falha. Eles faziam um número de repetições semelhante à galera com 90%, que era 90% com falha. É óbvio que se você colocar uma carga para 30% e for falhar, porra, imagina, se 100% teu é 100 quilos, aí tu colocou 30%, 30 quilos. O outro, você botou 90%, seria 90 quilos. O cara que treina com 30, né, e ele se treinar com 90, você acha que ele faz mais repetições em qual? Claro que é com 90, e com a galera que não foi diferente. Então, para quem treinava com 90%, os caras faziam em média 5 repetições. Quem treinava com 30%, que usou em média 28 quilos, fazia 24 repetições de média, 25, né? Então o que acontece? Essa galera aqui usava uma quantidade de volume semelhante a isso aqui, só que não tinha falha. E o mais interessante é o seguinte, é que essa galera aqui, você vê que aqui é 90, aqui é a galera de 90%,
E aqui a galera do 30%, 90% e do 30%. Você vê que independente da carga, a sinalização para a síntese proteica foi igual. Tanto miofibrilar quanto sarcoplasmática, né? A sarcoplasmática foi mais alta um pouco aqui, 4 horas após o exercício, tá bom. Um dia após, quem treinou com 30% na falha foi melhor. Volto a dizer, isso quer dizer somente e unicamente para mim, galera, que a gente precisa e pode treinar bem e ter muita hipertrofia com pouca carga. Os autores aqui, esse trabalho de 2014, você vê que a galera do Schoenfeld e do Krieger, eles diziam assim, se você treinar com pouca carga, você não vai ter muito resultado, você precisa colocar mais carga, favoroso a cargas mais altas. Só que a mesma galera publicou em agosto de 2017, né, tá vendo aqui o Schoenfeld e o Krieger, falando que para força, sim, para força eu preciso colocar mais carga. Já para hipertrofia, eu estou mais tranquilo. Eu posso treinar com menos carga e ainda assim ter um excelente resultado de hipertrofia. Tanto que a gente pode aumentar a taxa de síntese proteica, pode aumentar a hipertrofia, mesmo da galera treinada, né? Treinando aqui, ó, 14 homens, né, jovens, treinando, fosse com 70% da carga ou 90% da carga, depois de 8 semanas, isso é, 2 meses de treino, você vê que a galera teve taxa de síntese proteica semelhante e tiveram aqui, ó, aumento hipertrófico igual, independente da carga. Aí você pode dizer assim, mas por que isso acontece, Arruda? Deixa eu só... Aí, antes de explicar essa figura, vou voltar aqui, antes de explicar essa figura. Independente da carga e tal. Vamos entender agora isso aí. Uma coisa interessante, aí sim, voltando para o objeto da nossa aula de hoje, para o foco, como escolher exercício. Vamos lá. A gente sabe que, por exemplo, o agachamento é um super, mega exercício para quem quer desenvolver força, potência e o foco da gente de hoje, hipertrofia de membros inferiores. Falando como um todo, falando do glúteo, falando da parte anterior da coxa, quadríceps, né? Falando aí de parte posterior da coxa. A gente sabe que o agachamento é um puta de um exercício. Só que a gente precisa entender algumas coisas. Por exemplo, a mulher me chega e fala assim, Arruda, eu não vou fazer agachamento porque toda vez que eu faço agachamento, dói minhas costas. Você, opa, por que dói as costas? Pessoal, já vou logo dizendo, fazer agachamento, principalmente agachamento com a barra colocada aqui na posterior, ela gera, sim, uma sobrecarga muito grande em lombar para essa galera. E aí? Aí que, se eu entendo que essa pessoa não aguenta isso, eu não preciso ficar crendo que para aumentar a intensidade do treino ou para gerar uma dificuldade maior ou uma evolução de fato no treino dessa pessoa, eu precisaria colocar mais carga. Porque muita gente relaciona o fato de evoluir o treino colocando mais carga. Aí é que está. A beleza disso de entender que fazer um movimento me dá um dano celular, me dá um gasto mecânico ali, já está ok. E entender que eu não preciso de muita carga e que eu posso treinar super bem e ter um resultado de hipertrofia idêntico sem sobrecarregar aquela minha lombar. Então assim, vamos selecionar o exercício, vamos. Aí você já conversa com a pessoa, por que você não aguenta fazer o agachamento? Não, porque toda vez que eu coloco assim, dói minha lombar, aí eu pergunto, aí você fala assim, e se a gente fizer um agachamento com bem pouquinho peso? Aí a pessoa já vai dizer assim, porra, Ruda, com pouco peso, não vai adiantar. E se você mexer no esquema de carga? E se você fizer ele com a cadência bem devagar? E se você fizer o uso da oclusão vascular? Vê como a gente vai poder selecionar esse puta exercício. Arruda, mas e se eu quero usar a elevação pélvica? Você acha uma boa?
Veja, do ponto de vista da hipertrofia, fazer elevação pélvica, ela pode sim ser bom para você. Só que agora pensa, se você tiver feito agachamento, afundo, stiff, leg press, se você tiver feito levantamento terra, olha a quantidade de exercício. Todos esses exercícios, eles têm uma demanda do nosso glúteo muito, muito grande. E também tem uma sobrecarga de lombar muito, muito grande. Eles mexem muito com os músculos do core também. Principalmente quando realizado de maneira livre, né? Em aparelho livre é foda, desculpa. Com pesos livres, né? Com barra, com anilha, com halter. Então, assim, um aparelho livre foi feio, mas volta lá. Então, o que é que acontece? Bicho, se você parar para entender uma coisa, que você não vai ter a necessidade de colocar uma elevação pélvica para complementar um treino. Aí volta a história lá do volume semanal de treino. Poxa, fez o agachamento? Já está lá o glúten. Aí fez um afundo? Já está lá o glúten. Você vai fazer quantos treinos por semana? 2, já tem 12, estamos no volume moderado. Ah, eu vou fazer um stiff agora. 9. Já estamos com 18 séries semanais de teu glúteo trabalhando. Aí você realmente vai achar válido somente colocar um exercício isolado lá? Como é que a gente pode pensar em colocar, por exemplo, essa elevação pélvica? Putz, para uma finalidade esportiva específica. Atleta de luta, jiu-jitsu, precisa muito. Ok. Ah, é para uma finalidade esportiva. A pessoa corre e precisa aumentar a distância de salto, alguma coisa. A Polícia Federal fazendo teste. Opa, é outro patamar. Hipertrofia. Não, a gente já está chegando no patamar. Ô, Arruda, mas eu não tenho uma coisa importante, amplitude de movimento. Eu não consigo ter um alto grau de flexão do meu quadril, do meu tronco e do meu joelho ao ponto de dizer assim, agora eu já trabalho no meu agachamento de maneira excelente. Então, o que é que acontece aí? Cara, quando você tem ou uma limitação, um encurtamento, alguma coisa, quando você tem também algum tipo de problema ortopédico, talvez aí justifique a adição desse exercício mediante uma coisa. Você começar a fazer uma correção do que está causando o problema. Isso é, você precisa tratar a causa. Não adianta você ficar sempre remediando uma consequência. Então, o que é que acontece? Voltando lá, o cara tem um encurtamento da cadeia posterior, não consegue fazer um agachamento muito bem, porque começa a ter uma movimentação, né? Aí o cara pega e coloca um calço, né, no calcanhar. Ele está tratando a causa ou a consequência? Ele está tratando a consequência. Está tentando remediar, né? Nem trata, ele está tentando remediar. Então, o que é que acontece? A gente precisa entender essa necessidade. Então, escolher exercício é uma coisa muito boa, porque a gente precisa entender o seguinte, dentro daquele volume de treino, como que eu vou escolher exercício pensando em proteger o meu joelho e pensando em ter uma boa quantidade de exercício? Cara, pensa bem aqui comigo. Você está pensando em priorizar um treino de sobrecarga mecânica, então, né? Você está pensando em colocar mais dano celular. Tá bom, deixa eu perguntar uma coisa. O Amir falou que a cadeira extensora, principalmente lá nos últimos graus, é onde você gera maior quantidade de pressão na tua patela. A gente já sabe que fazer uma cadeira extensora, ela não vai conseguir estimular uma grande quantidade de massa muscular em comparação com um agachamento, por exemplo. A gente já sabe que um agachamento eu consigo colocar mais sobrecarga do que eu consigo fazer uma cadeira extensora também. Então eu te pergunto, puta, chutei tudo aqui. Se você está pensando em fazer um exercício de maior sobrecarga mecânica, escolher uma extensora ou escolher um agachamento? Lembrar, você não tem 20 exercícios por dia e fazer 20 exercícios. Isso vai extrapolar o volume de treino. Então, se você tem ali uma média de 3, 4, vai até 5 exercícios, se você faz alguns com 2 séries, né? Tem que ver isso, porque nem todo exercício precisa ser feito com 3, 4 séries.
Então vamos lá. Se alguns você faz com 2, você está ali numa base de 4, 5 exercícios fazendo com 2 séries, pensa bem, pensa bem. Você vai pegar e vai fazer assim, não, agora, a partir de agora, eu vou trabalhar com exercícios como, pensando na sobrecarga mecânica, velho. Aí você vai trabalhar com extensora, flexora, adutora, elevação pélvica e, sei lá, e outro exercício. Cara, sobrecarga mecânica, colocar peso, fazer e aí diminuir a quantidade de séries para poder fazer a tua musculatura sofrer um pouco mais. Aí você não vai botar muita carga com muito exercício. Então você vai diminuir nesse momento. Quando você faz isso, você pensa, o que casa mais com alta carga? Porra, um agachamento. Porra, um afundo, levantamento terra. Olha como chama isso aí. Ô Arruda, então eu não posso fazer um treino mecânico com extensora? Porra, tu pode, mas pensa o que tem uma relação de coerência maior. Uma relação de coerência maior é um treino que tenha mais dano, mais desgaste, mais resposta inflamatória quando eu coloco mais carga. Porra, tu consegues treinar com mais carga numa cadeira extensora, numa flexora ou fazendo um stiff ou um agachamento, por exemplo? Claro que é fazendo um stiff ou um agachamento. Então, é uma coisa que a gente precisa ter muito clara na cabeça. Então, ponto 1. Ponto 2 agora. Bom, vamos fazer um treino de oclusão vascular. Ou vamos fazer... um treino de oclusão vascular. Porra, pensa, treino de oclusão vascular. Eu vou precisar passar 20 segundos, 15 a 20 segundos inicialmente. Você vai colocar um stiff. Como? Então, assim, é muito mais complexo. Onde é que é mais fácil fazer? Numa cadeira flexora, né? Numa mesa flexora, numa flexora em pé. Putz, é muito mais fácil fazer isso para uma parte posterior. Então, a gente precisa entender que escolher o exercício tem uma relação muito próxima com o tipo de estímulo que você está pensando em priorizar, porque os dois serão aplicados no treinamento. Os dois são aplicados no treinamento. A gente consegue priorizar, aumentar um em detrimento do outro. Então, a escolha é muito importante em resposta daquilo que você quer priorizar. Se eu sei que, por exemplo, as minhas fases excêntricas têm mais dano celular, então eu quero passar mais tempo na fase de excêntrica, descendo a carga, dificultando, tendo mais microlesão, então não vai fazer tanto sentido eu fazer um movimento mais rápido com uma cadeira flexora se eu podia fazer um stiff lento com muito mais carga. Então na descida do stiff, onde a gente vai ter aquela contração excêntrica e um alongamento do teu tecido muscular, ali está muito propenso à nossa fase de estímulo mecânico. Então, a gente precisa entender que é muito importante que imediatamente após o treino a gente vai ter diminuição de síntese proteica para no nosso período de recuperação a gente então aumente, né, a nossa taxa de síntese proteica e aumente a nossa hipertrofia. Mas por que eu estou falando isso? Bicho, a gente já sabe que quando estamos treinando, estamos catabolizando, degradando. Isso quer dizer, então, eu não vou pegar e ficar dividindo um treino em anterior de coxa e posterior de coxa. Por quê? Porque quando eu treino agachamento, os exercícios lá de cadeia cinética fechada, a gente já sabe que vai ter uma ativação muito grande da parte posterior, e vai ter glúteo, vai ter tudo. Então imagina se um dia eu faço leg press com o pé fechado, um dia com o pé aberto. Puta, todo dia tá treinando quadríceps. E se eu faço um dia a fundo porque pega o glúteo, só que no outro dia eu faço cadeira extensora. Porra, mas teu quadríceps está trabalhando ali de novo. Então a gente precisa ter muita noção nessa ideia de querer selecionar o teu treino, os exercícios do teu treino mediante o que você vai fazer. Volto a dizer, a questão não é carga,
Se fosse só carga, ok. A questão é aplicar dose. A gente falou de dose na aula passada. Adequar essa relação entre volume e intensidade com a frequência dos treinamentos, evitar o máximo possível os treinos concorrentes para poder pensar em resultados. Cara, a pegada, deixa eu até voltar aqui para falar aqui, para concluir nossa aula. A pegada, então, é entender que quando eu sei a quantidade, quando eu sei, então, o quanto eu vou pôr de dificuldade, eu faço essa relação. Mediante isso, eu vou dizer a frequência de treinos. Se por grupo muscular, uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, todos os dias. Arruda, todos os dias? Sim. E se eu quiser treinar todos os dias? Não tem problema. Por quê? Eu vou precisar adequar isso aqui. Eu não vou poder fazer 9, 10 séries por dia em alta intensidade todos os dias. Aí é lógico que eu não vou recuperar. Mas e se eu fizer 1 ou 2 séries por grupo muscular todos os dias? Qual o problema? Será que em 24 horas a gente não vai conseguir recuperar para poder manter essa frequência de treino diária? Deu para entender? Então eu preciso adequar isso daqui. Arruda, e falando mais ainda na escolha do exercício, uma das coisas mais fantásticas que a gente vai pensar agora é: eu posso, então, trabalhar com muita qualidade, com muita maestria, sem precisar estar colocando carga nas pessoas. Eu posso mexer nos esquemas de carga, eu posso aplicar, então, um método que intensifica e, assim, evitar colocar muita carga. Eu posso aumentar a amplitude do movimento para não ter que colocar muita carga. Então eu posso ir ganhando amplitude. Então a pessoa começa com um movimento restrito porque tinha uma dor no joelho, porque tinha algum princípio, sei lá, de artrose, não conseguia ter aquela movimentação. A partir do momento que você começa a trabalhar com ela de maneira dinâmica, ela vai conseguindo aumentar esse arco de movimento, ela já começa a não sentir dor, você começa a aumentar. Cara, quando você vai vendo, você está trabalhando com amplitude de movimento bem maior, não precisou aumentar a sobrecarga, e o melhor de tudo, a pessoa está tendo um super resultado de hipertrofia e de aumento de mobilidade. O que é bom nisso? Porque quando eu vou escolher o exercício, eu não preciso ficar fazendo escolha de exercício muito mirabolantes. A gente pode escolher, então, exercícios bem básicos. Então, uma das pegadas que eu quero que a gente entenda bem para essa aula de hoje é que, quando estamos falando em escolher exercício, a gente precisa, então, realmente ver o exercício que tenha uma boa efetividade e que ele traga uma boa resposta para a hipertrofia. Por exemplo, quando a gente comparou, por exemplo, os artigos compararam a elevação pélvica com o agachamento. O que aconteceu? Eu tive mais ativação lá na elevação pélvica. Foi. Só que qual é o problema? É um exercício de baixa efetividade, de uma amplitude do movimento baixa, de uma quantidade de tensão que a gente vai gerar no sarcômero baixa. Então, ok, mas quando eu faço agachamento, eu estou sentindo muita dor no meu joelho. Se eu quiser trocar um pelo outro, entenda que você não consegue trocar por completo. O agachamento ele vai trabalhar com a cadeia como um todo de grupos musculares muito maior do que quando você trabalha a elevação pélvica. Mas a elevação pélvica vai poder ser alguma coisa. Arruda, e se eu quiser fazer um glúteo com caneleira? Cara, pensa. O glúteo com caneleira, toda vez que tua perna estende, ele trabalha bem. Quando ela está voltando e a carga está próxima do eixo, aqui, sabe o que vai acontecer? Está aqui, né? Aí, ó, quando ele estende, está longe, beleza. Quando ele volta, está aqui pertinho, fica fácil. Então é fácil, começa a ficar um pouquinho difícil, fácil. Cadê a tensão contínua no sarcômero? Mas aí eu coloco muita carga, Arruda. Você vai colocar muita carga para passar um tempinho desse tamanho sobre tensão. Cara, não é produtivo. Mas vê só, é porque minha aluna não está aguentando fazer nada, porque dói o joelho dela, porque dói o quadril quando ela faz agachamento, porque ela sente a lombar, porque... Então, não consegue fazer no leg press? Não. Não consegue fazer agachamento? Não. Não consegue fazer a fundo? Não. Fudeu também. Então é assim, não consegue fazer nada disso aí, dos multiarticulares? Não. É
Tudo bem, então você vai ter que partir para os monoarticulares, fazer a cadeira extensora então e fazer isso aí. Lembrando que, mesmo assim, não vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque são formas diferentes de serem trabalhadas. A gente, quando faz agachamento, pessoal, existe um trabalho de amplitude muito grande do movimento, fora a relação entre as cadeias musculares, tanto da parte anterior, posterior da coxa, como os músculos do quadril, como, por exemplo, o glúteo. Então, é muito diferente essa forma de atuação do que simplesmente a musculatura estar preocupada em fazer uma extensão ou somente uma flexão do teu joelho. Então você não vai ter os movimentos que contrabalanceiam, fazendo co-contração de antagonista dentro daquilo ali, pensando em controle do movimento, tá bom? Então é importante que a gente comece a entender tudo isso na hora de selecionar os exercícios, tá bom? Bom, deixo aqui de novo, né, os meus contatos para quem quiser mandar um e-mail, quem quiser tirar dúvidas, se que dúvida a gente pode falar diretamente lá pelo nosso grupo, tá bom? Aqui tem minha página, aqui é o meu canal no Instagram. Então, mais uma vez, o que fazemos na nossa vida é o que estamos plantando para toda a eternidade. Galera, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Valeu!